Vamos fazer algumas orações importantes nesse dia, que é um dia distinguido. Fazemos uma oração por todas as pessoas, assim como fizemos aqueles que subiram a Torá. מי שבירך אבותינו ואמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות קודש, הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם, ומי שמייחדים בבתי כנסיות, ומי שבאים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים גר למאור ויין לקדושה והבדלה, ופת לאורחים וצדקה לעניים, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור ובבניין ארץ ישראל באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונותם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם, ונאמר amém. Fazemos uma oração em especial nesse momento ao Estado de Israel, a esse momento tão difícil de conflito, momento em que nós estamos elevando a nossa prece para que prontamente possa se encontrar um caminho de convivência e de paz. Nesse momento pedimos por aqueles que estão ali sob risco, aqueles que fazem parte, né, jovens que doam a sua vida na defesa do Estado de Israel, com o coração dividido de ter que fazer esse movimento violento, e também possa proteger todos os inocentes, todos aqueles que ficam presos no meio das disputas humanas e que são as vítimas maiores, inocentes, que deveriam estar nas suas casas e não em meio a esse momento de violência. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ואמיתך לשריה, לראשיה, לשריה ויוצאיה, ותגנן בעצה טובה מלפניך. חזק את יד מגיני ארץ ישראל קודשנו, וינחילנו אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תיארתם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה. ואת אחינו כל בית ישראל, פקד נא בכל ארצות פזוריהם, ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים, משכן כבוד שמך, ככתוב בתורת משה עבדיך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצנו אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך ויביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ויטבך וירבך מאבותיך, הופע בידר גאונותיך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמו באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלע. Aquele que é mestre do universo e abençoou os nossos ancestrais, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel e Leia, abençoa toda essa congregação, a todos que a lideram e participam, todos aqui presentes e todas as suas famílias. Abençoa a terra do Brasil, terra essa de grandeza, de beleza e de vitalidade, e todos os brasileiros. Abençoa também a terra de Israel e todos os seus habitantes, para que possam encontrar o caminho da reconciliação e da paz. Ilumina de conselho seus líderes para que possam agir como profetas desprovidos de interesses pessoais e políticos, para que Israel possa frutificar. Abençoa aqueles que doam, servindo de Hazanim, balei, criar, de leitura da Torá, os nossos músicos, organizadores, aqueles que arrumam o salão, aqueles que cuidam do nosso som, aqueles que se preocupam com a comunidade, aqueles que têm um bom olhar e resguardam a sua má língua. Abençoa o mundo todo com a tua paz, que não é outra senão a erradicação da fome, da pobreza, da indiferença, da injustiça, do preconceito e da guerra, ainda em nossos dias. Amém, amém, amém. Vamos pedir também por aqueles que se encontram em momento difícil de saúde. Fazemos esse pedido por refuá. Incluo aqui no nosso pensamento também aqueles que estão shivuim. Nós que temos essa mitzvah de pidyon shivuim, a gente libertar aqueles que estão aprisionados.
Uma doença é uma forma de prisão e nós vivemos esse drama desses reféns que se encontram num lugar tão complexo, tão difícil de manter alguma esperança no meio dessa escuridão que dura já quase 2 anos. Pensamos neles, pensamos e dirigimos a eles muita força de que eles possam encontrar na dimensão mais profunda da espiritualidade uma luz no final do túnel, que eles possam imaginar no meio dessa escuridão toda que alguma coisa de bom possa acontecer. Que nós tenhamos eles no coração até que possam ser libertados e toda essa calamidade cessar o mais prontamente possível. Pedimos cada um por aqueles que conhecemos que estão enfermos, por parar em dado momento, e aqueles que quiserem mencionar em voz alta, por favor, mencionem o nome das pessoas que precisam da oração. Elna refanala, elna refanala, ana 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 elna refanala. מי שברך את אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את כל החולים שחושבים עליהם ואת השמות. נומיס. את רחל בת שרה, ואת אברהם בן רוזה, ואת מזל בת שרה, את פדרו הנהיקי אוליברה פהירה, ואת חנה בת משה ורחל, ואת שרה רחל בת ישראל, ואת טיילה בת שרה, ואת מריאנה בת שרה, ואת ג'ורג' אנטוניו דה סילבה, וישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת נפש ורפואת גוף, להחזיקם בכל איברם ובכל גידם, בתוך שאר חולי עמו ישראל, בהשתה ובגלה ובזמן קריב, ונאמר amém, amém e amém. Fazemos um canto de bênção a todos nós, pedimos para o Criador, que é a Dona Shalom, que é aquele que controla não só a paz no mundo, mas na harmonia dentro de nós, esse Shalom que é fundamental para vivermos uma vida de qualidade. Pedimos isso nesse momento para nós, os nossos filhos. Andando por aqui, durante a caminhada da Torá, encontrei um querido amigo que estava ali totalmente eufórico, me dizia, meu filho está aqui, meu filho está aqui. E é com certeza alguma coisa muito especial para a gente, quando os nossos filhos estão com a gente, quando a gente percebe que os nossos valores, que aquilo que para nós é mais essencial, está no coração deles, eles conseguem participar conosco. Pedimos por essa bênção para todos nós, para toda a comunidade, para todo o povo de Israel e para o mundo como um todo. ברכנו בשלום, אדון השלום. ברכני לכנו לחסד
לרחמים, לחיים טובים ולשלום. ברכנו בשלום, אדון השלום. ברכני לכן לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום. והתקדשתי ואת כל לביתי ואת כל עמך בית ישראל. ברכנו בשלום, אדון השלום. ברכנו לכן לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום. והתקדשתי ואת כל בני ביתי ואת כל עמך בית ישראל. Podemos sentar. Nós estamos próximos ao ISCO, ao momento que a gente traz essa realidade do fim da vida, da loucura que parece para todos nós, o fato de que a gente tem prazo de validade, pessoas tão queridas que ocupam a nossa vida, que estão ali, uma dimensão afetiva essencial, basilar nas nossas vidas, que elas desaparecem. Algo que parece totalmente surreal. E tudo que é surreal, o que a gente faz? A gente torna real, dizendo as coisas que a gente sempre diz. É assim, foi para melhor. Todas essas coisas que a gente fala que não querem dizer nada. Não querem dizer nada porque a gente não tem o que dizer. É uma realidade que é surreal. Então, como você vai traduzir em linguagem algo que é surreal? Mas nós estamos vivendo tempos muito diferentes, com ameaças, com situações gravíssimas à continuidade da nossa espécie. Nós não vemos isso, ficamos ali, temos o nosso dia a dia, cada um de nós, com as suas preocupações, com as suas questões. Mas tudo é muito vulnerável. A vida é vulnerável, esse planeta, quando a gente consegue sair do planeta, agora você pode comprar uma passagem turística para ver essa realidade. E quando você sai e vê onde está a vida, nessa casquinha mínima, onde tudo acontece, uma casquinha que, se desaparecer, tudo que diferencia esse planeta de uma pedra rochosa, que não tem nada, que é simplesmente um lugar árido, inacreditável.
desaparece. E, como eu dizia, a gente está num período que tem essas dimensões, esses riscos. Nós temos hoje um evento que é totalmente fora da história da humanidade. Talvez um momento tão sério de rompimento quanto foi o despertar de Adão e Eva, quando eles tiveram acesso a uma consciência, um entendimento, se perceberam nus. Hoje nós estamos criando uma forma, algo que vem da nossa engenharia, da nossa capacidade, nós estamos criando alguma coisa que tem agência própria, que ainda é muito incipiente, mas que já está presente na vida de todos nós aqui. Você não faz perguntas mais a ninguém, a nada, a não ser a essa inteligência que tem informação de tudo que existem nas nuvens, que tem hoje ainda como uma entidade engatinhando, poderes que nos impressionam muito. Todo mundo ficou nos últimos ano e meio, 2 anos, totalmente impressionado. Toda hora eu recebo de um amigo que diz assim: olha, meu melhor amigo é o IA. E se você desenvolver uma interação com essa inteligência conhece você, conhece suas expectativas. Se você perguntar sobre o conflito no Oriente Médio, ele vai ler tudo que está na nuvem e vai te dar alguma coisa que você não vai gostar. Mas aí você questiona ele com fatos históricos mais relevantes, e ele vai afinando, ele vai sacando. Isso deve ser um judeu que está me perguntando isso. E ele vai ficando mais respeitoso, e ele vai pegando outros aspectos, e ele vai entendendo com quem ele está falando, vai respeitando quem ele está falando. Isso está nas nossas vidas. Mas isso ainda não é uma IA avançada. Essa é uma IA burra. Nos próximos 2, 3 anos, a gente vai ter acesso a um IA avançado, que vai ter uma agência muito maior do que ela tem hoje. Que, como eu dizia ontem de noite, é possível. Sempre essas previsões são questionáveis, porque nunca ninguém viveu. Pode ser histeria, ou pode ser também apatia da gente. Algumas pessoas desse ramo, não rabinos, não pessoas palpiteiros, que vêm trazer qualquer opinião, mas pessoas que estão nesse meio, estão assustadas, muito assustadas, porque nós não temos certeza se nós temos capacidade de fazer com que esse sistema esteja alinhado com as nossas preferências. Imagina criar alguma coisa que não esteja alinhada à sua preferência. Quem quereria isso na sua vida? Mas a gente não está conseguindo pensar isso, porque o mundo funciona, como a gente sabe, independente. O mundo tem os seus compromissos ali do dia a dia, da segunda-feira, da semana, e ninguém está pensando isso profundamente. Imagina se eu dissesse que daqui a 3 anos, 2 anos, 3 anos, alienígenas chegariam aqui ao planeta Terra. Imaginem como que a gente ficaria. Quando você começa a pensar, dizer, caramba, o que vai acontecer? Isso vai impactar a minha vida pra caramba. E será que são bonzinhos? Eu acho que isso causaria em nós, literalmente, pânico do que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Mas nós não estamos em pânico. E o que vem por aí é ainda, mesmo que avançada, é os primórdios de uma coisa que se chama o Super IA, que é algo que já está visível na fronteira, no horizonte da ciência, e aí sim, é um lugar que ninguém tem condições
de fazer previsão nenhuma sobre o que significa isso. Sim, vai ser incrível, como é incrível fazer perguntas e ter respostas e pedir para fazer um poema e um poema é feito, pedir para fazer um relatório e um relatório é feito, mas nós não temos a menor ideia de onde isso tudo vai parar. Ao mesmo tempo, é fascinante, porque nós estamos chegando num tempo que é diferente de todos os tempos. A gente sempre diz isso um pouco assim, com superstição. Quando vira o século, a gente diz que o mundo vai acabar. A gente sempre vem com essas ideias muito grandiosas, e o sol se põe, o sol nasce, a vida continua. E é muito mais as nossas histerias ou até mesmo as nossas projeções de que esse tempo é diferente de todos os tempos. Mas está acontecendo uma coisa que era prevista pelos nossos sábios. Eles diziam, quando aparece no texto bíblico, Vayavdel Elohim, e Deus diferenciou, Ben Amayim asher mitachat larakia, u Ben Amayim asher mi'al arakia. Quando aparece ali no texto de que Deus diferenciou as águas celestiais, superiores, elevadas, das águas baixas, e para nós isso sempre foi uma referência ao céu e à terra. Nós sempre imaginamos que a água que tem no mar, quando a gente olha para o céu é azul, então tem água lá em cima. Mas a tradição mística judaica não diz que não é isso não. Porque Maim, na tradição judaica, quer dizer saber. A Torá é Maim, Maim, Chaim. É água viva. O saber é água. E eles dizem que nós estamos chegando a um tempo onde essa diferença entre as águas de cima e as águas de baixo vai acabar. E se a gente pensar que isso são saberes, que são saberes que estavam numa outra dimensão, que são não clássicos, que são quânticos, e que a gente vai ter acesso a essa informação, era sobre isso que eles falavam, era sobre isso que eles apontavam. E o que isso é relevante para nós? Nós aqui, cada um com seu CPF, podendo mudar esse curso do mundo com tanta... O que a gente pode fazer? Sempre pode, e é importante fazer, porque são as nossas vidas. Ontem de noite estava falando, quando a gente não cuida de alguma coisa na nossa vida com Gevurá, aparece na nossa vida, depois o que ficou debaixo do tapete, que você não ligou, porque, deixa para lá. E não era para deixar para lá, era para ter brigado. Quando reaparece, aparece de forma como um pesadelo, como algo avassalador. Mas tem alguma coisa que também está nos provendo de algum outro olhar. E eu queria chamar isso para a gente pensar a morte. Nós que estamos aqui, estão chegando as pessoas e vão daqui a pouco fazer o score, esse score anual, que é para nós tão relevante, em que a gente tem uma sensação verdadeira de que a gente reencontra, assim como a gente tem um lugar de descanso, um lugar de memória onde está uma matzevá. E qual a diferença desse lugar nosso lá em Paciência, de você estar em casa e pensar na sua mãe, no seu pai, em alguém querido? Qual a diferença de estar lá? Quem vai lá sabe a diferença. Quem vai lá sabe que você resgata alguma coisa que o mundo não oferece na rotina. Um poema que fala sobre a saudade, que eu acho que resgata isso, de como é diferente quando você vem aqui a esse lugar ou quando você vai a esse lugar de descanso. E é do Mário Quintana. Ele diz o seguinte: saudade é o título.
na solidão, na penumbra do amanhecer, via você na noite, nas estrelas, nos planetas, nos mares, no brilho do sol e no anoitecer. Via você no ontem e via no hoje e no amanhã. Mas não via você no momento. Ver no momento é talvez o que a gente busca aqui no ISCOR. É uma outra forma da gente lidar com essas pessoas queridas que estão quando a gente vê o pôr do sol, quando a gente chega em casa e tem uma fragrância de comida que lembra dessas pessoas. De vários instantes onde elas estão presentes, elas só não estão presentes no momento. Isso é muito chocante para a gente. A gente pensar que pessoas queridas, tivemos essa dor, esse Yom Kippur, que estavam aqui em Rosh Hashanah e não estão conosco aqui no Yom Kippur. Que coisa louca. Como pode? Como pode estar, não estar? Uma das coisas que esse mundo novo, com todos os seus riscos, está nos oferecendo, é realmente uma visão sobre coisas que a gente nunca viu. E isso tem a ver com como a nossa tradição, lá atrás, há séculos, talvez milênio, já entendia a realidade. Porque quando você para, de verdade, para, e você questiona as suas certezas mais absolutas. Eu digo, uma das coisas mais loucas, que você quiser ganhar um pouco de sanidade, mas assim, instantânea, questiona um dos fundamentos da sua vida. Por exemplo, a vida é sobre mim. Você precisa 10 segundos de razão para entender que a vida não é sobre mim. Mas a minha vida é toda sobre mim. O que eu vou fazer daqui a pouco? O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que tomar decisões, Tem alguma coisa que demanda da gente um entendimento muito mais profundo de coisas que para nós são banais. Como, por exemplo, morreu. Acabou. É assim. Fim. A vida é isso mesmo. De novo, aquelas palavras que não dizem nada porque a gente não sabe o que dizer. Mas existe uma outra forma de ver isso, que parece nova, mas que a tradição já apontava e que está aqui, em todas as relações que a gente tem com a espiritualidade na tradição judaica, e que é a ideia que surgiu agora como uma proposta racional, porque os nossos cientistas, os mais avançados, aqueles que olham as profundezas do que parece ser a realidade, eles ficam muito chocados. Eles estão chocados. Cientistas chocados. Eles estão chocados porque existem novas possibilidades que jamais haviam sido aventadas. Uma delas é de que tudo que nós vivemos, toda a nossa realidade, é uma simulação. Imagino que vocês já tenham tido contato com essas falas que não são ficção científica, não emanam de Hollywood. Elas emanam da ciência. E a nossa tradição, ela já dizia lá atrás, o Zohar diz, o mundo que a gente vive é alma de xícara, é um mundo de mentira, é um mundo ilusório. Esse que é concreto, esse que você jura, que é o que você vai ter que fazer na segunda-feira, que está te esperando no escritório, que você sabe que o banco representa essa realidade, é uma mentira. E o Olam Haemet, o mundo da verdade, é um outro. Já foi a algum cemitério israelita e já viu o que a gente diz ali? Aquele é o lugar de Emet, aquele é o lugar da verdade. A gente lê aquilo e diz assim, a verdade porque vai acontecer com todo mundo. Mas não é não.
A noção é de que eles estão indo ao mundo da verdade versus o mundo da mentira. É alguma coisa parecida ao que lá atrás, a famosa caverna de Platão, como a filosofia na Grécia dizia: o mundo não existe. O mundo é um reflexo de sombras dentro de uma caverna. Vejam essa concepção. Só um monte de reverberações que o filósofo, ele sabe ler aquelas representações. Ele sabe ler aquelas sombras. Porque a pessoa comum não sabe ler nada. E vive ali dentro de uma caverna, totalmente distanciado do Olam Haemet, do mundo verdadeiro. É tudo um rebatimento, é tudo um reflexo. E nós sabemos isso da ciência hoje. A questão, de novo, você quer se perguntar se você entende a vida? Você tem que olhar hoje a física mais comum, que descobriu que tudo é vazio. Que um átomo, que para nós era em dado momento um tijolo de tudo. O que é um átomo? Tem um centro que é a ínfima matéria, mas é composta 99,99% de vazio. Quem imagina uma bola de ping-pong no meio de um estádio de futebol. Aquela é a matéria e os elétrons e outras partículas, etc. Estão ali onde as cadeiras estão nesse estádio de futebol, com pesos mícricos, porque aquilo é alguma coisa muito doida, porque é um efeito daquilo que foi materializado em matéria, mas que veio da luz, que é um processo que veio da luz, e não existe matéria. Quando eu vou dar 2 beijinhos em vocês, eu não encosto em vocês. A gente sabe disso. É muito doido. A gente não encosta, a gente sente a pressão que um nada de uma célula do meu corpo exerce sobre o nada da célula da pessoa que está me dando Gmar Hatimah Tová. Isso é real. Isso não é fantasia. Fantasia é que encostei. Isso é fantasia. Esse é o Olam de Shikra. É um mundo mentiroso. Mentiroso por quê? O nosso cérebro ele sente um apertar. Ele codifica isso. E eu lido. Estou segurando aqui essa mesa e eu estou com a sensação de que essa mesa de madeira é dura, forte, rígida, material. E eu um monte de nada e essa mesa um monte de nada. Mas o que a gente faz? A gente não tem como lidar com a realidade a não ser dessa forma. E tudo que é quântico deixou até mesmo os nossos cientistas mais geniais, como o nosso querido Einstein. Einstein odiava algumas das teorias da física quântica. Ele dizia que a física quântica é muito talmúdica, né? Que é muito... né? Você não tem como lidar com ela de forma direta, né? E mesmo os criadores da física quântica, Schrödinger, Neil Bohr, eles diziam que eles pediam desculpas por estarem revelando ao mundo essa realidade que é uma realidade totalmente anti-intuitiva, contra-intuitiva. Niels Bohr chega a dizer o seguinte: se a física quântica não chocou você profundamente, provavelmente você não a conhece ou não a entendeu. E o que ela propõe é que existem múltiplas realidades e que é a nossa mente que faz alguma coisa virar real. Somos nós que interagimos com o vazio e estou tocando na pedra gelada. Somos nós, o nosso cérebro, que é
feito de cargas elétricas que constrói o imaginário de tudo o que é. E é sobre isso a simulação. A ideia de que, ao descobrirem, por exemplo, que essa mesma matéria ínfima, que ela, sob observação, ela age de uma determinada maneira, e se não tiver ninguém observando, ela tem outra natureza. É o princípio do observador, que hoje marca toda a ciência, e que é louco. É mais ou menos, tem um documentário na BBC, onde o sujeito pergunta, a lua, que vai ficar cheia, e vai ficar uma lua espetacular em Sukkot, fiquem de olho, vem uma lua totalmente para Sukkot, lua cheia. Mas se eu não estiver vendo a lua, ela existe. E a ciência diz, aparentemente, não. É só quando você olha que ela existe. Diante dessa realidade, talvez a gente deva se perguntar realmente se essas ideias de que tudo talvez seja uma simulação. Simulação quer dizer não necessariamente algo que é fake, mas algo que é produzido, como a gente produz em games, em jogos, simulações. Porque o que é interessante num jogo é que quando você está num jogo, tem um cenário, tem uma arquitetura. Mas existem tantas outras arquiteturas que não aparecem para você se você não estiver naquele outro nível. Você vai para casa e a sua casa existe. Mas será que existem outros níveis desse jogo? Onde outros padrões se apresentam? E essa pergunta que as pessoas estão se fazendo hoje, os teóricos, com as informações que vão aparecendo, dessa questão tão louca, que tudo que existe é outra questão que o mundo tem. Por que as coisas são tão matemáticas? Por que tudo pode ser transformado em uma fórmula matemática? Não é uma pergunta simples essa. É um pouco organizado demais. Existe para nós é muito interessante, existem constantes no universo. Constante como a constante estrutural fina. Já ouviram falar disso? Que é um valor ligado ao número 137. Todo mundo que joga no bicho já vai correr amanhã, Branco. 137, 1 sobre 137 é uma constante do universo que se ela não fosse, se essa constante variasse alguma coisa, a gente não estava aqui, não tinha Sheraton, não tinha Yom Kippur, não tinha essa cadeira onde você está sentada e não tinha esse chato falando por tanto tempo. O mais incrível é que essa constante, tal como o π, que é uma constante estranha, essa constante, ela é muito presente na tradição judaica, porque a gemátria, que é a mesma pergunta, por que a matemática funciona? Por que existe uma gemátria na tradição judaica? Claro que é de outra ordem, mas a gemátria, a transformação dos números das letrinhas da palavra Kabbalah em hebraico, adivinhem qual é? 137. Pauli e Jung escrevem um livro que o título é 137, porque eles estão chocados com essa coincidência. Porque Kabbalah, o que é a Kabbalah? É a maneira pela qual a tradição judaica tenta ler o que está na nuvem. As águas de cima, sabe aquelas águas de cima que eram separadas e que agora estão se juntando? Essa nuvem de cima
a gente começa a ter acesso. E essa é a pergunta, que linguagem é essa? Que parece, ou você vai imaginar um Criador, mas quando você começa a imaginar esse Criador, e é isso que as tradições, e a nossa tradição diz isso, parece um gaming. Não é uma coisa muito diferente. Porque o que é uma simulação? Para ter uma simulação, tem que ter alguém que criou essa simulação. Veja como parece o que a tradição judaica diz. Tem Hashem que cria o mundo do nada. Tem esse engenheiro, tem esse técnico de TI que cria o mundo. E que a nossa tradição diz, tudo que está ali está sendo gravado nesse data center, nessa nuvem. E diz que o mundo não é real e que há um mundo que é real. Há o mundo daqueles que jogam um jogo e há o mundo daquele que cria esse jogo. E isso é muito presente na nossa construção de percepção do mundo. A tradição judaica fala isso há muito tempo. O que ela diz? A Mishnah diz, Veistakel beshloshah dvarim ve'ata ba al yedei lo ba al yedei haverá. Presta atenção a 3 coisas e você vai parar de fazer averot, pecados, mas deixar de ser bobo, de ser burro. Presta atenção em 3 coisas. Da ma lemala mimcha. Presta atenção o que tem acima de você. Não como um gamer, que está ali no meio da sua experiência de jogo, mas que tem alguém ali acima de você. Ain roeh ve'ozen shomat. Tem um olhar que vê e tem uma escuta, que está gravando tudo. Isso parecia tudo totalmente louco para nós. Mas de vez em quando eu entro na internet e acho alguma coisa que eu falei em algum momento da minha vida lá atrás, que eu não lembro, mas está guardado. E a gente sabe disso. Cuidado com o que você escrever, porque está lá. Está lá. E a gente apaga e não está apagado. Mas o que ele diz? Que tem um olho que vê, que tem um ouvido que escuta. Vechol ma'asecha basefer nichtavim. E tudo o que você faz é escrito no livro. Esse livro da vida. Está tudo guardado. E é dito pela nossa tradição que o mundo é criado a cada segundo. Nós dizemos isso antes do Shema, né? Quando nós dizemos o Vetuvó mechadesh bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Deus cria o mundo não lá no Big Bang. Não naquele momento do Big Bang, mas o mundo é recriado a cada instante. Na verdade, o Zohar quer dizer radiância. O livro do Zohar quer dizer radiância, porque é uma representação dessa luz original que criou a tudo, que é o que a gente chama de Big Bang, que não é uma explosão, não. O Big Bang não é um boom, não é um bang. O Big Bang é simplesmente uma luz que se expande, que faz uma inflação e que cria uma expansão, e essa luz vai ganhando matéria, e com essa matéria, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, assim o universo se construiu. E o Zohar diz isso, Pastuta de Nikuda, é uma expansão de um ponto, de um único ponto. Eles diziam isso
O Zohar é dos anos 1200. Então, a ideia, essa de uma simulação, de que Deus recria quando você acorda de manhã. Quando você acorda de manhã, todo o jogo volta a funcionar. E a gente sabe disso, porque é estranho o nosso sono. Dormir é uma coisa muito estranha, porque dormir é um game. Muito real enquanto você está nele. É uma simulação total. Você está ali no meio daquela realidade e você não sabe se você está acordado ou se está dormindo. Alguns sonhos a gente fica dizendo, estou acordado, estou dormindo. Mas a maioria dos sonhos, você está num gaming. Que aliás é curiosíssimo, ninguém sabe explicar biologicamente por que a gente dorme. Porque é uma das coisas mais absurdas da evolução, da adaptação. Você imaginar que um ser vai ficar 1/3 do tempo vivo, dormindo, vulnerável a chegar qualquer pessoa. Isso acontece lá no camp, lá na Kinderland. Você vai dormir e acorda empastado, né? Porque você estava dormindo. E por que a evolução, que é adaptativa, e diz quem não tem boas qualidades, tchau. Por que não tirou os sonolentos? Né? Por que eles não sumiram do mapa? Só aqueles que ficavam acordados mais foram construindo os seres humanos que não ficam acordados. Então são todas teorias sobre o que acontece, talvez algo que a gente precisa, uma defragmentação daquilo que a gente vive durante o dia, seja lá o que a gente fala, mas a verdade é que nós conhecemos a experiência de gaming. Nós conhecemos a ideia de estarmos, vivermos, sentirmos, jurarmos que estamos ali e quando a gente acorda, não estava. É essa noção que está muito presente na tradição mística judaica. Ela diz o tempo todo que tudo que está acontecendo, ela diz que é Rosh Bait, que está na cabeça de Deus. Eles tiram isso de Bereshit, que para nós é o Big Bang. Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz, que Deus criou tudo, mas eles, Bereshit, se você trocar as letras, vai dar Rosh Bait, que é esse data center, que está na cabeça de Deus, que tudo isso está acontecendo na cabeça de Deus. E isso, se você vai procurar, pessoas que estão na fronteira do conhecimento humano hoje, juram. Outro dia eu via uma pessoa falar sobre isso, e o cara perguntou para ele, qual a sua grau de certeza de que a gente vive uma simulação? Ele falou, não como um religioso, como alguém que está à frente desses conhecimentos, e ele diz 100%. 100% que isso é uma simulação. Eu não sei se a gente entende o que ele está falando, mas tem alguma coisa que para nós é muito importante. E nós dizemos tudo isso quando nós dissemos que Hashem Echad, que Deus é um. Nós não estamos falando do monoteísmo. O judaísmo não fala que Deus é um, no sentido de que em vez de ter vários deuses, 3, 4, 5, tem um. Numericamente um. Nós estamos falando em od milvado. Hashem, Deus. Não existe nada fora de Deus. E se não é isso uma representação de que nossas vidas, nossa existência está em Deus, como um conceito. Desses lugares estranhos que a tradição tem, onde um dos nomes de Deus é Shaddai. Shaddai, que aparece normalmente quando a gente está falando de ciclos. El Shaddai é o Deus do ciclo da passagem do ano. Tudo que tem a ver com gerações, com alguma coisa cíclica. Shaddai. Você faz a gemátria de Shaddai,
E qual é a gemátria de Shaddai? 314. Alguém sabe dizer qual é a constância de Pi? 3,14. 3,14. Coincidência ou gaming? E a tradição judaica, muitas vezes, apresenta a ideia de que Deus está brincando, ou talvez jogando. Leviatam ze yatzarta lesachek bo, Salmo 104. Você criou esse Leviatã, um monstro, como nesses gamings. Criei um monstro e estou lá com esse monstro que é o Leviatã. Você criou lesachek bo, para brincar ou para jogar com ele. Yoshev bashamayim veisachek. Deus está sentado no céu e joga. Salmo 2. E é assim que a gente tem uma das histórias mais impressionantes da tradição judaica. É aquela famosa história em que os rabinos estão decidindo uma questão alárrica. O que é a alahá? A lei judaica. É o que é. Pode comer ou não pode comer? Começou agora ou começou... Não tem, é a realidade. E tem uma discussão rabínica que acontece, que é famosa, que é chamada Tanur Shel Achnai, que é uma forma de fogão. Vejam que relevante. Os rabinos estão discutindo se esse tipo de fogão é kasher ou não é kasher. Os nossos gamings, eles estão ali tentando discutir, e aí vem a figura de Rabi Eliezer, que discorda de todo mundo. Todo mundo diz, agora não me lembro se ele diz que... Rav Yehudá, que é o rabino que está ali com a maioria das opiniões, ele diz que não é kasher, e Rabi Eliezer diz que é kasher. E aí eles começam a discutir, e a maioria diz que não é kasher, e Rabi Eliezer não aceita, e aí ele faz um milagre. Ele faz uma árvore sair de um lugar e aparecer no outro. Em game eu sei fazer isso. E os rabinos não se convencem, continuam. Essa mágica sua não me convence. Aí ele pega um rio e muda o curso do rio. Em vez de correr para cá, o rio corre para lá. E ele vai fazendo um monte de coisa assim, fora da arquitetura, da realidade. E os rabinos ficam dizendo, não. A maioria é contra. Até um ponto que vem uma bat call, uma voz lá do data center, e diz, amigos, vocês não sabem que Rabi Eliezer está sempre certo? Qual foi a resposta dos rabinos naquela situação? Eles usam um versículo da Torá, que é aquele que diz, Loba Shamayim, que diz que a Torá não está nos céus. A Torá não está mais nos céus, a Torá está aqui embaixo. Não se mete. Não é para você. É para quem está no game. E assim fica. Assim fica. A voz disse que era kasher. E as pessoas aqui na terra disseram que não é kasher. E continua no gaming da alahá, não é kasher. Rabi Eliezer foi derrotado e Hashem. E aí tem uma coisa muito curiosa, porque em outra Maserhet, em outro momento, uma pessoa, um Rav, encontra Eliyahu Hanavi, que é um personagem interessante, é um Mário da nossa tradição, porque ele não morre, ele está no nosso Pesach, ele está na circuncisão,
né? Ele é um personagem nesse gaming que vai de nível para nível, ele não está preso na arquitetura dessa realidade. E ele encontra Eliyahu Hanavi e pergunta, eu tenho uma curiosidade, como que ficou Deus na hora que as pessoas disseram para ele, não se mete, não está nos céus? E ele usa uma expressão chocante. Diz que Deus riu, sorriu e disse, Nitzchuni Banai, os meus filhos me venceram. Nesse gaming da realidade aqui dos humanos, eu fui vencido por aqueles que jogam esse jogo e o jogo é deles. Tudo isso, e eu ocupando aqui o jejum de vocês, para dizer que a gente vai falar sobre a morte. A gente vai falar sobre alguma coisa que a gente não entende, que é totalmente surreal e que provavelmente a gente entende tudo errado. A gente entende como o nosso cérebro é capaz de jogar esse jogo que é a dessa realidade. A gente vai construir coisas concretas que não tem nada de concreto. Morreu. É óbvio. Acabou. Terminou. Não tem nada de óbvio. É totalmente misterioso. E a nossa tradição diz, existem outras arquiteturas. Existem outras formas. O que você jura que é concreto, que é real, fantasias, delírios. Claro que jogando esse jogo você tem que tomar muito cuidado, porque se você não jogar este jogo direito, você vai ficar destrutivo, maluco, esquisito, nessa arquitetura onde nós todos estamos jogados. E é esse o mistério que eu convido a vocês agora, ao lembrar os nossos pais, irmãos, Deus o livre, filhos, pessoas queridas, pessoas que enchiam a nossa vida, o nosso jogo da vida, e que não estão mais. Para você, seu ingrato, lembra aquela piada do político? Um político encontra um sujeito na rua, e o político pergunta, como vai seu pai? E aí o sujeito diz, olha, papai faleceu, já tem 2 anos. O que diz o político? Um espiritualista de primeira, morreu para você, seu ingrato. O político, obviamente, é político, mas ele está falando alguma coisa muito, muito incrível. Morreu não para o ingrato, morreu para você que não entende nada. A sua concepção de saiu daqui, de morreu, é a opinião, essa mesma opinião que a gente fica chocado quando a gente vê na internet, que as pessoas falam, mas elas não sabem. É você nas coisas mais concretas da sua vida. Sobre a finitude, você opina, porque o seu cérebro opina, porque ele não tem outra saída a não ser, eu acho que é isso. Parece que é isso sim. Tudo indica que é isso. E é um idiota falando. O mais realista, quanto mais realista, mais idiota. Mais alguém que fala sobre o que não sabe. A tal realidade, eu entendo, é uma arquitetura de jogos. Mas não é o mundo da verdade. Convido a todos que a gente possa fazer o nosso ISCOR com esse nível de comunicação com as pessoas que tanto amamos e conosco mesmos, com a nossa própria finitude. Porque uma das coisas que vem, talvez, dessa concepção é a gente ficar mais em paz. A gente aprender a jogar o nosso jogo, que tem a realidade de segunda-feira, que tem a realidade concreta aí do nosso game, mas a gente ficar menos pessimista, menos imaginando uma realidade que tem talvez muito pouco
ou nada de realidade. Termino também com Mário Quintana. Poetas são cabalistas, porque eles recusam a leitura do mundo em prosa. Essa recusa de ler o mundo em prosa, e eu tenho certeza todo poeta acha alguém muito concreto um idiota. Pessoas que sabem jogar muito bem o jogo dessa vida, o poeta acha um idiota. Mas também os místicos e provavelmente os físicos da fronteira do conhecimento humano em nosso tempo. Diz Mário Quintana, essas duas tresloucadas, essas duas que são tresloucadas, loucas na nossa vida, as saudades e a esperança, vivem ambas na casa do presente, quando deveriam estar, é lógico, uma na casa do passado, a saudade, e outra na casa do futuro, a esperança. Quanto ao presente, ou seja, o passado é cheio de saudade e o futuro é cheio de esperança. Quanto ao presente, esse nunca está em casa. Possamos honrar a memória, mais do que isso, que a gente possa ter um pouco de lucidez, de abrir a possibilidade de que a gente não entende, para a gente não necessariamente construir ilusões de que entende, mas para que a gente possa olhar esse mundo nas nossas saudades e nas nossas esperanças, entendendo que somos parte de alguma coisa. Simulação é um termo horrível que parece que não é verdadeiro, mas a simulação aqui é simplesmente uma tentativa de tirar você do centro de si mesmo, que eu tenho certeza é a maior insanidade, a maior loucura que nós exercemos no nosso dia a dia. Marca Timatova.